Olá, o meu nome é Paloma Paula Nunes, sou acadêmica da Faculdade Pitágoras, do curso de Fisioterapia. Hoje vou estar apresentando meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é Efeitos da Ventilação Mecânica em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo associada a cor pulmonar. A minha tutora online foi a Giovana Interdonato. Espero que todos gostem do meu TCC. A síndrome do desconforto respiratório, ou a SIDRA, é uma doença que está comumente encontrada em ambientes de unidades de terapia intensiva. E ela foi descrita pela primeira vez em 1967 por Heshburn e colaboradores, que publicaram uma descrição de 12 casos de pacientes que apresentavam um quadro clínico caracterizado por sinais de insuficiência respiratória, melhora da hipoxemia com aplicação da pressão positiva expiratória final, a PIP, e redução da complacência pulmonar. Seus fatores precipitantes podem ser diretos, quando a lesão é direta sobre o pulmão, e secundários ou indiretos, quando são extrapulmonares e a lesão pulmonar ocorre pela ativação do processo inflamatório sistêmico. A sua classificação ainda é conflitante, porque desde a sua descrição por Heshburn e colaboradores, foram feitas várias publicações para estabelecer sua definição, porém ainda não encontraram consenso. Porém, a definição de Berlim supera todas as demais e é a mais utilizada. E ela descreve a SIDRA sendo classificada como leve, moderada ou grave. Atualmente, não existe tratamento farmacológico específico para a prevenção e o tratamento da SIDRA. Porém, as estratégias de ventilação mecânica representam a única terapia de suporte que claramente melhora a sobrevida em pacientes com a SIDRA. A ventilação mecânica substitui total ou parcialmente a ventilação espontânea e está indicada em quadros de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada, como é o caso de pacientes com SIDRA. E ela pode ser utilizada de forma não invasiva através de uma interface externa, geralmente através de uma máscara facial, e de forma invasiva, através de um tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia. A SIDRA está geralmente associada à cor pulmonar, que é caracterizada por uma disfunção vascular pulmonar. E ela está relacionada à gravidade da lesão pulmonar em pacientes com SIDRA. Diferentes estudos descobriram que a incidência de ACP em pacientes com SIDRA variou de 22% a 60%. A ventilação mecânica, a SIDRA e a cor pulmonar estão relacionadas, porque a gravidade da lesão pulmonar e a configuração inadequada da ventilação mecânica pode contribuir para a acidência da cor pulmonar em pacientes com SIDRA, uma vez que a ventilação mecânica na SIDRA implica em um aumento da pressão alveolar e da pressão transpulmonar, ocasionando alterações importantes na circulação pulmonar e causando assim uma sobrecarga funcional do ventrículo direito, que pode levar a uma insuficiência ventricular e, consequentemente, ao cor pulmonar agudo. Esse estudo se justificou pela necessidade de promover o entendimento dos efeitos da ventilação mecânica em pacientes com síndrome
do desconforto respiratório agudo associado ao corpo pulmonar, uma vez que nós, como profissionais de saúde, estamos na linha de frente, cuidando dos pacientes respiratórios, e nós temos que saber esses efeitos para prevenir complicações e estar podendo ajudando o nosso paciente da melhor forma possível. O objetivo geral desse trabalho foi conhecer os efeitos que a ventilação mecânica traz aos pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo associado ao corpo pulmonar. Os objetivos específicos foram descrever a ventilação mecânica, investigar sobre a fisiopatologia da sidra associada ao corpo pulmonar e demonstrar as consequências da ventilação mecânica nessas doenças. A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura qualitativa e descritiva, usando descritores que foram o corpo pulmonale, Pulmonary Heart Disease, Pulmonary Distress Syndrome e Mechanical Ventilation. E os artigos foram procurados na base de dados da PubMed. E também procurei referências em livros renomados e nas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica de 2013 e no terceiro consenso brasileiro de ventilação mecânica. Os critérios de inclusão foram os artigos publicados nos últimos 10 anos que estivessem na língua inglesa, portuguesa ou espanhola e aqueles que abordavam a ventilação mecânica como tratamento. Os critérios de exclusão foram os artigos que tinham participantes menores de 18 anos, os artigos pagos e os artigos que fossem somente de revisão. E os resultados desta busca resultou em 14 artigos pré-selecionados, sendo que 10 artigos foram excluídos e 4 foram selecionados. Aqui está um quadro resumindo os resultados que obtive com os artigos. E Sui colaboradores teve como objetivo determinar a taxa de mortalidade e morbidade de ACP em pacientes com sidra e UTIs na China continental. Os participantes para esse estudo foram os indivíduos que tinham diagnóstico de sidra moderada a grave, e a amostra final, depois dos critérios de inclusão e exclusão utilizados para esse trabalho, foi de 355 pessoas. DASE colaboradores teve como objetivo avaliar a qualidade dos estudos e gerar incidência cumulativa de meta-análise, que esse artigo foi um artigo de revisão e meta-análise. Então, ele pegou no total de 1.661 artigos 16 estudos, que no total tinha 1.661 participantes. Os resultados foram que a incidência cumulativa de ACP, usando a análise quarto RET, foi de 23% ao longo de 3 dias de ventilação pulmonar. Vidal e Caldeirão, esse era um artigo de opinião. Nele não continha objetivo, participantes ou resultados. Para Detterman e colaboradores, que era um estudo de caso clínico, o objetivo era investigar os níveis séricos de NT-proBNP,
se eles são dependentes do tamanho do volume corrente em pacientes sem sidra. O estudo teve 150 participantes, sendo que 99 eram homens e a idade eram de 16 a 61 anos. O resultado final foi que nenhuma relação foi encontrada entre os níveis séricos de NT-proBNP e o tamanho de volume corrente. E alguns desses pacientes, uns apresentavam a sidra, outros não. E 12 pacientes desenvolveram a sidra. No estudo de Sui colaboradores, eles descobriram que durante o primeiro dia de ventilação mecânica, a pressão de platô superior a 30 centímetros de água aumenta a incidência de hipertensão pulmonar e disfunção cardíaca direita no estágio inicial da ventilação mecânica, e pode reduzir o débito cardíaco, levando à congestão ventricular direita. Isso, consequentemente, aumenta as chances de ter o desenvolvimento da cor pulmonar agudo. Segundo Daz e colaboradores, a abordagem da ventilação mecânica deve incluir uma estratégia de ventilação gradual, mantendo a circulação pulmonar e o ventrículo direito no centro do processo de tomada de decisão, tanto que eles afirmam que tudo o que é bom para o ventrículo direito é bom para todo o corpo. E também o estudo mostrou que a pressão expiratória final positiva e a pressão parcial elevada de dióxido de carbono estavam associados ao desenvolvimento da CP, mesmo que a P-plat estava mantida abaixo de 30 centímetros de água. Para Vidal e Caldeirão, nos casos de sidra com hipoxemia, é aconselhável utilizar a posição prona, porque ela permite reduzir a pressão transpulmonar e o nível da PIP, ao mesmo tempo que permite manter a capacidade de recrutamento e proteger assim a função do ventrículo direito. De acordo com Detterman e colaboradores, os resultados dos seus estudos sugeriram que o menor volume corrente pode estar associado ao maior grau de hipercapnia, o que foi associado à presença de cor pulmonar agudo. E a relação entre o tamanho do volume corrente e cor pulmonar agudo pode ser diferente em pacientes com sidra e com a ausência dela. E para Vidal e Caldeirão e Detterman e colaboradores, o que eles apresentam em comum é que os dois acreditam que a configuração inadequada da ventilação mecânica pode contribuir para a incidência de ACP em pacientes com sidra. E Sui e colaboradores, Vidal e Caldeirão e Daz e colaboradores, acreditam que a incidência de cor pulmonar agudo com sidra parece ter diminuído com o uso de volumes correntes mais baixos. Concluindo, a ventilação mecânica é indispensável para o tratamento para pacientes com sidra associada a cor pulmonar agudo, e desde que ela seja habilmente implementada, não haverá complicações para o paciente. Porém, não foi possível atingir o objetivo, que era conhecer os efeitos da ventilação mecânica, porque na literatura não foram encontrados artigos que objetivamente pesquisaram os efeitos da ventilação mecânica nesses pacientes. Por isso eu acredito que seja necessário mais artigos com essa finalidade. Aqui estão as minhas referências bibliográficas. E muito
Muito obrigada por terem assistido o meu trabalho.